Eu tenho 30 anos, sou daqui da In Love Church e para começar tudo, eu assim não acreditava em Deus, não tinha esse consentimento que eu tenho hoje de ter essa presença de Deus. Eu era ateia mesmo e acabou que muitas coisas me levaram a isso. Só que a morte do meu pai foi uma coisa assim que mexeu muito comigo. Tem 5 anos que isso aconteceu, né, do falecimento. E com isso eu procurei em outros lugares, que as pessoas, quando ele morreu, falavam assim, não, mas Deus que sabe, Deus é isso, e eu assim, eu não acreditava nisso. Eu não queria ouvir o que as pessoas tinham para me falar naquele momento, que era principalmente de Deus, dessa questão toda sobrenatural, só que eu não queria acreditar nisso. Então eu procurei em outros lugares, mas eu de fato não consegui nada, né? Eu só queria assim ter uma despedida, ter alguma coisa, porque deixei muitas coisas para falar e não disse. Então, a relação com meu pai era ótima. Eu tinha, assim, ele como exemplo de, assim, o melhor homem que poderia ter, né? Como assim, eu não tinha uma figura de Deus como pai, então eu tinha o meu pai, que assim, para mim era o melhor homem. Meu pai era muito importante para mim. Em vários momentos que eu precisei, ele estava perto de mim. A gente sentava no sofá para assistir jogo e eu assim nem gostava muito, mas ter a presença dele era muito importante para mim. Eu me sentia muito sozinha, né? Não tinha um relacionamento tão bom com minha mãe, então assim tudo que eu podia eu ficava pertinho dele. Meu pai já tinha um tempo que ele estava doente, né? Inicialmente ele só tinha diabetes, mas ele não cuidou da forma assim adequada e assim ele foi perdendo as funcionalidades dos órgãos. Aí ele começou a fazer hemodiálise, começou a não enxergar mais a gente. E eu sofria muito com isso, porque eu não entendia por que o meu pai tinha que passar por isso, porque ele era tão bom pra mim, tão bom pra minha família. E aí eu tinha tanta raiva quando as pessoas falavam de Deus pra mim, porque ele sofreu demais. E nos últimos dias ele ficou no hospital, já não conseguia falar mais, perdeu todo o sistema mesmo, não conseguia falar, não conseguia responder nada. E nos últimos dias ele foi melhorando um pouquinho, aí o médico falou assim, na segunda-feira seu pai vai ter alta, só que sábado ele não aguentou mais. Algo estava mostrando pra gente que não ia dar certo, mas a gente tinha esperança dele voltar pra casa. Então a gente comprou tudo, ele ia ficar numa cama de hospital, mas a gente já tinha arrumado tudo, o quartinho dele, né? A minha mãe me ligou, aí eu fui correndo pra lá, né? Aí a minha mãe falou, olha, eu não tô aguentando ficar aqui, tô chorando muito, não tô bem, os médicos estão me expulsando daqui. Eu falei, não mãe, pode deixar, eu aguento, eu fico aqui, vai dar tudo certo. Segunda-feira meu pai vai estar em casa, então eu fico aqui o final de semana. Aí meu tio, o irmão do meu pai, foi comigo, chegou lá, conversou com os médicos, tudo direitinho. Aí eu fiquei lá com meu pai, conversando assim, né, porque eu sempre conversava com ele, mesmo ele não entendendo muito mais. Aí eu fiquei conversando com ele e tal, abraçando, né, passando a mão no rosto dele. E aí de repente apitou algumas coisas no quarto.
Eu me recordo assim de muito barulho e eu pensei assim, gente, tem alguma coisa muito errada. A minha mãe já tinha falado que a enfermeira não estava dando muita atenção. Aí eu pensei, gente, vou chamar o médico. Eu chamei, fui correndo, chamei o médico, chamei a enfermeira. Falei assim, meu pai não tá bem, tá acontecendo alguma coisa, faz alguma coisa. E na hora que os médicos entraram, entrou um monte de gente pro quarto e foi a última vez que eu vi meu pai. Fiquei muito triste, com muita raiva, mais raiva ainda. Eu só sentia mais raiva, mais raiva. Não entendia por que aquilo estava acontecendo com meu pai. Ele ia voltar segunda-feira para casa. E ele morreu no sábado, eu não entendia aquilo. Pensei, por que está acontecendo isso? Aí eu gritei muito, chorei muito. E eu tive que ser a forte da casa, né? Porque meu irmão era muito novo. Chorava demais, eu tive que contar pra todo mundo, porque eu tava no hospital, tava só eu e meu tio. Cheguei lá, tive que dar a notícia pra minha mãe, que foi uma das piores coisas que eu já fiz na vida. A minha mãe ficou muito mal, ela não conseguia fazer nada, nada. E o meu irmão muito menos, ele era muito novo. Então, eu tive que ser forte, tive que resolver tudo. Eu tive que resolver a papelada, tive que escolher roupa para ele enterrar, tive que resolver tudo que vocês podem imaginar, assim, de ruim mesmo naquela noite. Tive que assinar papel, tive que entrar para reconhecer corpo de novo, tive que fazer tudo. Eu tive que decidir ter força naquela noite, eu tive que decidir. Como eu não acreditava em Deus, eu não sabia para onde pedir ajuda. Eu não sabia o que fazer, eu simplesmente, assim, parei de chorar e falei, tem que decidir, tem que resolver, tem que fazer tudo. Essa noite, esse final de semana, tive que fazer coisas absurdas, né, pra conseguir enterrar pelo menos meu pai dignamente, porque minha mãe não tinha força pra nada. Depois que eu perdi meu pai, eu tive que preencher o vazio, né, que eu tava sentindo, né. Eu senti um vazio enorme dentro de mim. Comecei a me relacionar com pessoas muito ruins, que me fizeram muito mal, mas eu sempre achava que eu estava por cima. Eu sempre pensava assim, eu que quero estar aqui, eu não me lembro tantos detalhes, assim, parece que algumas coisas foram até apagadas, mas eu era muito decidida para as coisas ruins mesmo. Só que, como eu tinha esse vazio tão grande, eu comecei a me relacionar com as pessoas erradas. Comecei a me envolver com drogas, com mulheres, com pessoas muito erradas mesmo. Então eu comecei assim, eu tava tão no fundo do poço, no meio das drogas, que eu pensei assim, agora eu vou vender, porque eu preciso de dinheiro. Eu gastava todo o meu dinheiro em bebida, todo o meu dinheiro em droga, todo o dinheiro assim em festas, com pessoas, porque assim, eu sempre estava rodeada de muitas pessoas. Eu nunca andei sozinha, eu sempre tinha muitas pessoas perto de mim. E assim, eu comecei a me endividar, a ver que o dinheiro não estava dando certo, que eu tinha que fazer mais coisas. Então eu comecei a pensar, vou vender droga. E uns amigos meus me ofereceram, porque eu sempre estava em rave, aqui na cidade ou em outras cidades. E como eu já estava lá mesmo, eu pensei, vou vender, né? Porque vai me dar muito dinheiro. Aí eu comecei a pensar nisso. Eu tive que tomar decisões, né? Para vir para a igreja foi muito difícil. As pessoas me chamavam e eu assim ria da cara das pessoas, né? Porque eu pensava, como que eu vou pisar num lugar que eu não acredito em nada, eu não acredito nesse Deus, desse povo, eu não acredito no que essas pessoas estão falando e muito menos que elas estão fazendo isso porque gostam de mim. Eu não acreditava que as pessoas queriam assim só me trazer para a igreja para me fazer bem. Eu pensava que não ia fazer sentido nenhum isso. E o Isaac falava da fé dele, eu não acreditava. Teve uma noite que eu falei com ele que eu não acreditava na Bíblia, que eu pensava, quem que escreveu isso? Eu tinha muito esse conhecimento científico, era cheia de palavras que mostravam, né, que a ciência provava tudo,
que era isso e aquilo, só que eu discuti com ele mesmo, falei que não acreditava na Bíblia, porque pessoas tinham escrito aquilo, não foi essa coisa que todo mundo falava, que é Deus, que é isso, eu não acreditava nisso. Eu comecei a frequentar a igreja por muita insistência de pessoas, além do Isaac, né? Pessoas me chamaram para vir em cultos. Eu conheci o missionário cristiano através do Isaac. Um dia eu fui lá na barbearia com o Isaac cortar cabelo e falei, vou cortar meu cabelo também, vou raspar o cabelo e tal. E aí ele começou a me falar sobre Jesus e eu não acreditava, mesmo assim frequentei até a célula dele, vim aqui na igreja, mas eu não acreditava naquilo. Eu pensava, gente, onde os meus amigos não são bem-vindos, aquilo não fazia sentido para mim, porque a homossexualidade não era vista da forma que eu queria, né? E a palavra nos diz totalmente o contrário do que eu queria ouvir naquele momento. Então eu não me importei muito, vim por vir, só que teve um dia que me chamaram, me fizeram um convite para vir no musical, né, de Natal, e eu vim. Aí sentei na última cadeira, fiquei ele só chorando, assim, não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo, mas eu fui muito impactada naquele momento. Chorei muito, mas não foi tão simples assim, né, para me permanecer. Eu vim em alguns cultos, não queria vir em alguns, era aquela bagunça na minha cabeça. Teve um dia que eu vim num culto que era mais festivo, comecei a passar muito mal, chegou o ponto das pessoas me encontrarem perto da escada, a ponto de eu me jogar da escada. Então eu não me lembro muito bem disso, mas eu simplesmente não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu passava muito mal para vir para a igreja. É só eu falar que eu tinha que vir para a igreja, eu passava mal, não entendia aquilo porquê, mas eu era muito decidida na vida no mundo. Então eu decidi me entregar. Teve um evento, decisão, eu fui, me entreguei de verdade, senti a presença de Deus, né? De uma forma maravilhosa, sobrenatural. Só que assim, isso não é suficiente, né? Eu precisava decidir, porque eu estava em cima do muro. Eu queria estar na igreja, mas eu queria estar fazendo as coisas do mundo. Então eu tive que decidir estar totalmente na presença de Deus. Então eu senti algo muito maior do que eu. Eu senti que eu precisava mudar, eu precisava realmente decidir. Eu tinha uma dívida imensa com Deus, então é surpreendente, né? Como que Deus pode mudar tudo. Eu precisei estar no fundo, no fundo do poço mesmo, mas eu tirei força e me decidi, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, né? O amor de Deus, assim, preencheu todo o vazio que eu tinha. Eu procurei em muitos lugares, em muitas pessoas, mas só Deus para suprir tudo que estava dentro de mim. Aquele vazio foi preenchido de forma total. Que você seja forte para decidir. Da mesma maneira que você está em qualquer lugar agora e você tem essa decisão dentro do seu coração, para Deus você tem que ser ainda mais decidido. Você precisa decidir hoje, agora, a entrar no caminho de Deus. O que eu tenho para dizer de todo o meu coração, assim, que se eu visse essa história eu não ia acreditar, mas é a minha história. Então, assim, de ateia a líder. Então, assim, você pode pensar que é impossível isso, porque eu já pensei isso. É impossível alguém estar aqui e ser tão real assim. Mas quando a gente sente a presença de Deus e decide estar nos caminhos de Deus, não há amor maior do que esse, que pode suprir tudo.